O Rio Claro Notícias está de volta, dando sequência a nossas entrevistas com os consultores representantes do Sebrae, falando um pouquinho sobre empreendimentos. E hoje o tema é importante, finanças. A gente recebe aqui o Diego Pereira de Souza, que é analista do Sebrae, vai falar um pouquinho dessa questão do tutu da grana, do din-din e etc. Vários apelidos que aí o dinheiro tem, mas que é importante usar com planejamento. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Vamos falar um pouquinho dessa questão das finanças. Onde que é o calcanhar de Aquiles do problema finanças? Na verdade, Paulo, finanças é uma das questões bem discutidas no Sebrae, né? A gente costuma dizer, como trabalhamos para micro e pequena empresa, né? Existe uma grande confusão por parte do empreendedor, muitas vezes, em separar a conta pessoa jurídica da conta pessoa física. E aí é onde que está a grande armadilha, né? Muitas vezes ele não sabe mensurar. É minha empresa que está indo bem ou que está indo mal, ou eu que gasto muito, enfim. E então essa confusão pode atrapalhar o sucesso do empreendimento. A gente tem informações sobre, por exemplo, empresas que abrem, pequenas empresas, pessoas que põem lá a cara para bater, vão montar meu negócio, vão embora e num prazo de 1 ano ou talvez 2 anos acaba fechando as portas? Isso é verdade. O número é muito elevado. Muitas vezes o próprio empreendedorismo, às vezes por necessidade, não aquele por oportunidade, acaba fazendo com que na pressa o empreendedor esqueça do planejamento. E se tratando de microempreendimentos, muitas vezes aquele recurso que ele está utilizando foi um recurso que ele conseguiu ao longo do tempo, né? Uma poupança muitas vezes suada, com um trabalho, um esforço, e a falta de planejamento pode fazer com que em questão de 1 ou 2 anos esse recurso não esteja mais lá, né? Se a empresa não andar de maneira correta, isso pode ser extremamente prejudicial para o empreendedor. Agora, existem algumas armadilhas de mercado, por exemplo, falta de informação talvez seja uma delas. A pessoa entender que faturamento não é lucro. Exatamente. Ele acha que fatura lá 50 mil, ele fala, que maravilha, gasta 48, lucra 2. Falta isso? Falta isso, né? Não só na apuração dos resultados, né? A gente bate muito na tecla lá no Sebrae, que além de você ter um acompanhamento do fluxo de caixa, né, que são as entradas e saídas diárias, é preciso fazer a apuração do resultado no final do mês. Então existe essa confusão, eu faturei 50, posso gastar quanto? Então isso é bacana que o empreendedor ele possa passar por uma trilha de aprendizagem para que a gente consiga trabalhar junto com ele e aí sim analisar os dados da empresa de uma forma correta. Existe muito erro, falando aí aproveitando esse gancho das finanças, tem a ver. A pessoa gosta de um segmento, acha que aquele segmento vai bem, vê pontos da cidade, futuros concorrentes, na verdade, tal, que tem movimento, e fala assim, esse é um ramo que eu vou entrar e vou me dar bem. E aí abre uma porta em qualquer lugar e aí ele acaba se dando mal, tem prejuízo em vez de lucro. Para esse planejamento tem que ter toda uma análise de local, de tudo? Sim, né? A partir do momento que você já vai procurar o seu negócio, não adianta só a gente falar, vou ter que fazer um plano financeiro. Lógico, o plano financeiro ele é extremamente importante, mas tem que ser feito o plano de negócio no seu geral. Então, estudo qual que é o meu ponto, a minha localização, de que forma que eu vou divulgar os meus produtos, quantas pessoas passam naquele local. Claro que você ter um conhecimento do seu negócio, eu já trabalho nessa área, ou eu já conheço esse ramo, vai ser uma vantagem do que aquela pessoa que desconhece um novo negócio que ele vai estar inserindo no mercado. Mas além disso, tem todas essas contrapartidas que se elas não forem analisadas de uma forma correta, a consequência disso será um insucesso ou fracasso do negócio. Então tem que tomar cuidado. E aí quando a pessoa vai escolher, por exemplo, na parte financeira, como pagar, como receber, de repente hoje a gente tem índices altos de inadimplência, então a pessoa às vezes não quer dispor de determinadas formas de recebimento, mas que dicas são importantes nessa área para que a gente possa, por exemplo, ter um problema menor de falta de recebimento? Claro, é preciso fazer essa conta, né? Às vezes o tipo de negócio que você atua, eu marco, né, na famosa caderneta. Isso, ou eu recebo cheque, enfim, porque eu acho que de repente uma mensalidade da maquininha de cartão vai ser mais caro. E às vezes o erro está aí. Se você não fizer a conta, né, acompanhar esse índice de inadimplência, você pode estar perdendo dinheiro. Hoje em dia tem várias formas, né, de tipos de recebimento. As próprias maquininhas de cartão não existem mais só aquelas, eu tenho o pagamento fixo. Existe hoje em dia as mobile.
que você pode atuar com celular, com smartphone, e você tem uma taxa, né, de carregamento menor, de forma mensal, e você só vai pagar quando você realmente utilizar o cartão. Então tem algumas maneiras que você pode estar minimizando esse tipo de risco, né? Agora, as pessoas elas imaginam, por exemplo, que pegar uma compra de um determinado produto, vou faturar, joga lá para 40 dias são suficientes, e muitas vezes compram mais do que vendem. Que orientação você dá nesse sentido para, por exemplo, controle de estoque, produto encalhado na prateleira? Claro, claro. É necessário que o empreendedor ele esteja sempre atento ao seu fluxo de caixa e controlar, né, até que ponto eu consigo estar superando. Por exemplo, eu vou parcelar um produto em 30, 60, 90, 120. Será que a minha empresa tem um caixa suficiente para isso? Então, às vezes você está dando um benefício para o seu cliente, mas você não tem um capital de giro, um recurso necessário para estar faturando nesse prazo. Então, tem algumas dicas que são importantes. Às vezes, na hora de fazer a compra, eu prefiro, né, sempre tem aquele discurso, eu prefiro comprar à vista para me livrar desse pagamento logo de cara. E muitas vezes, uma negociação com o seu fornecedor, eu estou conseguindo comprar meus produtos em 30 ou em 60 vezes. Você também consegue ajustar os seus pagamentos para que o seu fluxo converse todas as compras de mercadoria com as saídas. Então precisa se atentar a esses fatores também. As pessoas, às vezes, você falou que marca na caderneta a compra, mas eu sei que também tem gente que faz o planejamento de uma empresa na caderneta, e às vezes ali pode falhar alguma informação, faltar alguma coisa, uma conta que deveria estar lançada e não está. O que vocês orientam para o planejamento? Uma planilha, onde tem um modelo de uma planilha que a pessoa possa usar, por exemplo, para ela só abastecer os dados? Claro, claro. Na verdade, assim, né, a gente passa para os empreendedores o seguinte: é necessário fazer o controle financeiro, né? Seja da forma que, de repente, ele melhor se adaptar. Diego, eu faço meu fluxo de caixa no caderno, compro um fichário e preencho ele. É lógico, a possibilidade de acontecer algum erro ali, muitas vezes é mais fácil e também não te dá praticidade. Então, hoje em dia, eu não tenho possibilidade de ter um sistema, mas de repente eu tenho o computador ali, tem uma planilhinha no Excel. Passa no nosso escritório regional, bate um papo com a gente que a gente consegue fornecer algumas ferramentas que vai facilitar a vida, né? Na hora de você preencher, a própria soma já sai toda correta, né? Então, te facilita, né, nesse momento. Uma ferramenta de trabalho sem custo, né, com custo zero, e a gente nas nossas oficinas auxilia o empreendedor a utilizar. E o crédito? Até que ponto é válido o empreendedor correr atrás de dinheiro emprestado? Banco, financeiro, enfim, seja lá onde for. O empreendedor, no momento que ele vai procurar o crédito, ele tem que entender qual que é realmente o motivo que ele tá procurando esse financiamento. Até porque o crédito ele não é saída, por exemplo, para... de repente a empresa está passando por uma dificuldade. Você consegue um capital de giro e utiliza ele de uma outra forma. Eu planejei para comprar mercadorias e acabo utilizando para adquirir um outro tipo de bem. É necessário que você faça um planejamento de que forma que esse dinheiro será utilizado, contabilizar os juros para verificar se o caixa da empresa vai suportar esse pagamento, né? Simplesmente adquirir o crédito sem trabalhar realmente necessidade. Sem trabalhar realmente a necessidade dele, fica inviável. Com relação, você tocou num ponto no começo da entrevista que é muito interessante. A mistura pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa, na verdade, ela se confunde com o lucro da empresa sendo o lucro dela. É importante colocar uma coisa separada da outra? Isso, é extremamente importante. A gente tem alguns casos e alguns empreendedores... realmente você acha que a sua empresa cresceu nesses últimos anos? Olha, eu não sei dizer. Eu sei que o meu galpão aumentou, o número de clientes aumentou, mas eu não sei para onde eu estou indo. De repente eu estou ganhando mais, mas estou gastando mais. Ou eu acho que a empresa não está indo bem e estou utilizando, de repente, esse recurso para pagar minhas contas pessoais. E muitas delas, às vezes, é empresa familiar e sempre o dinheiro acaba escapando para um lado ou para o outro. Então precisa tomar cuidado com relação a isso. O que a pessoa deve fazer, então? Estipular um salário? Por exemplo, eu tenho que ter um salário
e aí daquele salário eu pago minhas contas, é isso? Com certeza. No momento que você vai definir ali os custos fixos da empresa, por exemplo, água, luz, IPTU, precisa declarar, né, precisa estipular um prolabore, para que você entenda que aquele valor é separado para você cuidar das suas contas pessoas físicas. E o que efetivamente sobrar de lucro para a empresa deve ser utilizado em prol da empresa, né? Estão aí as dicas. Diego, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso telejornal. Obrigado, Paulo. Amanhã a gente volta com mais um tema importante e o Claro Notícias fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, o tema vai ser gestão de pessoas, ou melhor, inovação e competitividade, com o representante do Sebrae aqui também conosco. Até lá!